Família, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um raio-x da vida financeira do Fluminense, tá? Ah, André, eu não quero saber da vida financeira do Fluminense, não. Eu quero saber da contratação de jogador, treinador, quero saber de ganhar título. Pois é, tropa. Só que isso tudo só vai acontecer se o Fluminense estiver bem financeiramente, se o Fluminense tiver grana, bufufa. Se o Fluminense não tiver grana, a gente não vai contratar ninguém, a gente não vai ganhar absolutamente nada e vai continuar apenas passando pelos torneios na qual participamos. Então, eu já te convido de cara para ficar até o final desse vídeo, para você poder entender, por exemplo, se o Fluminense hoje tem poderio financeiro para fazer o que o Corinthians fez. Chega lá, trazer 4, 5 jogadores de renome com alto salário que vai colocar o time paulista, sim, na briga no primeiro bloco do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem condições de fazer isso? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Antes disso, aquele meu pedido carinhoso para você que não é inscrito, se inscrever no canal. Falta uma semana para o nosso canal bater aqui 1 aninho de vida. Cantar parabéns para você aqui. 1 ano de canal. Já atingimos a meta de 55 mil e eu gostaria demais que, se possível, nós chegássemos aí a 57 mil inscritos até o dia 5 de setembro. Para isso, eu preciso da sua ajuda. Você que está aí do outro lado, me dá essa força. Se inscreva no canal. Se você já for inscrito, convide os seus amigos tricolores, seu pai, sua mãe, sua namorada, sua tia, seu namorado, seu vizinho tricolor. Chama todo mundo para se inscrever aqui no canal, manda o link, convida, dá essa força pro careca que vos fala aqui, viu? Deixa o like nesse vídeo, que vocês já estão deixando, estão metralhando no like todo vídeo. Então, galera, muito obrigado por isso, tá? E, ó, já tá seguindo o nosso Instagram? Hoje, sábado, eu postei um vídeo e uma foto lá, muito legal, que conta um pouquinho da minha história e tenho certeza absoluta que você vai se identificar. Quer que eu fale sobre o quê? Não vou falar não, é surpresa. Vai lá no nosso Instagram, siga, né? Siga o nosso Instagram também, eu peço pra você se inscrever aqui, siga o nosso Instagram lá, assiste o vídeo, veja a foto e deixe um comentário lá se possível, tá legal, galera? Vamos lá. Toda vez que a gente fala de contratação, que o Fluminense, eu falo sempre muito isso aqui, que falta ousadia, que falta um pouco de ambição à diretoria do Fluminense, porque sempre aquelas contratações meia boca, contratações que são apostas, não sabe se vai dar certo, tem potencial, mas ainda não explodiu, ou então contrata jogador velho que não precisa pagar o passe, não precisa pagar a luva, não precisa pagar nada. Essa tem sido a nossa filosofia de contratações. Será que dá para ser um pouco mais ousado? Será que dá para investir um pouco mais de grana e tornar esse time um pouco mais competitivo para fazer a gente brigar no primeiro bloco? Eu chamo de primeiro bloco os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, tá, galera? A nossa 5ª colocação no último Campeonato Brasileiro, sendo muito sincero com vocês, foi enganosa. A gente sabe que o nosso elenco, que nós não tínhamos time e nem elenco para ficar entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Foi um campeonato atípico, o primeiro da pandemia, sem torcida, sem nada. Alguns clubes que estavam acostumados a jogar com casa cheia sentiram um pouco isso. E a gente, pelo belo trabalho do Marcão, o início de trabalho do Odair também, conseguimos chegar lá. Esse Campeonato Brasileiro 2021, a realidade já está batendo um pouco mais a nossa porta e a gente está tendo dificuldade. Então, se o Fluminense quiser brigar no primeiro bloco, entre os 5 primeiros colocados, todo ano do Campeonato Brasileiro, ele vai precisar contratar, ele vai precisar investir. Temos grana para isso? Não sei. Vou ler para vocês agora a matéria do GE. Ouçam com atenção e fiquem olhando na tela para esses meus lindos olhos escuros aqui, viu? Para você poder entender como anda a vida financeira do Fluminense, tá legal? Vamos lá, galera. A matéria do GE, sendo que isso está publicado, tá? No site oficial do Fluminense. Tem lá tudo direitinho. O GE fez uma reportagem e eu trago aqui para vocês. Fluminense divulga balancete com 13 milhões de superávit e 45 milhões de redução da dívida total. Números do segundo trimestre de 2021 fecham no azul, após prejuízo entre janeiro e março. Então, assim, janeiro, fevereiro e março, o Fluminense deu prejuízo. Abril, maio e junho, o Fluminense deu, digamos que é lucro, teve superávit, né? Entrou mais dinheiro do que se gastou. Vamos lá. O Fluminense divulgou nessa semana no Portal da Transparência, em seu site oficial, o balancete com as contas do clube
no segundo trimestre de 2021. Após o prejuízo de mais de 6 milhões entre janeiro e março, o tricolor saiu do déficit para o superávit de 13 milhões e meio quase no resultado de abril e junho. E o passivo, que envolve a dívida total do clube, reduziu de 774 milhões para 728 milhões. Ou seja, galera, aqui é importante a gente fazer rapidamente uma pausa aqui na leitura da matéria, porque essa dívida do Fluminense já era de 700 milhões há muito tempo, né? E eu tinha expectativa dessa dívida baixar para casa dos 600 milhões, já que o Mário cansa de falar que já pagou mais de 100 milhões em dívida, tudo mais. Pelo que a gente pode ver na reportagem aqui, ela baixou agora nesse segundo trimestre, né? Mas ao invés dessa dívida se aproximar da casa dos 600 milhões, ela estava quase na casa dos 800. Ou seja, no início da gestão do Mário era 700 milhões cravado, 700 baixo, e agora ela estava em 774. É isso que eu não consigo entender, tá? Time fraco para poder pagar a dívida, austeridade financeira, e essa dívida só aumenta cada vez mais. Felizmente, nesse trimestre, repito, ela baixou de 774 para 728, ok? Continuando aqui a leitura da matéria, o resultado positivo passa pelo crescimento substancial da receita operacional líquida, que quase triplicou em comparação ao primeiro trimestre de 2021. Saltou de 51 milhões e meio para mais de 130 milhões, potencializados por 4 grandes aumentos: venda de jogadores, Kaique e Metinho, patrocínio, Betano, premiações, Copa do Brasil e Libertadores, e direito de transmissão, ok? Isso, galera, fazendo uma pausa aqui, é algo que me preocupa também, tá? Porque seria muito legal para o Fluminense continuar nesse processo de evolução e redução da sua dívida, que a cada trimestre o Fluminense conseguisse um superávit cada vez maior. O motivo do superávit aqui, ele não vai existir no terceiro trimestre. Por quê? A não ser que o Fluminense venda algum atleta, né? Isso é coisa que o Mário já falou, que a gente vai precisar ainda vender mais um jogador. Vamos ver qual será. Será da equipe titular, não tenha dúvida, né? Então vai ter que ter mais uma venda de jogador. O Fluminense no terceiro trimestre não terá a premiação da Libertadores, já fomos eliminados. Copa do Brasil está muito perto da gente sair também, e o Fluminense saindo, ele deixa de receber 7 milhões, que se eu não me engano são 7 milhões, a premiação para chegar na semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, o Fluminense sendo eliminado pelo Atlético, ele não vai receber essa grana, tá? Então, assim, patrocínio, a Betano também já tá, a não ser que o Fluminense consiga um outro patrocinador. A gente sabe como é difícil, demorou quase 2 anos para isso acontecer. E direito de transmissão, o Fluminense ainda vai ter uma parcelinha. Ou seja, me preocupa o terceiro trimestre do Fluminense, a continuidade do pagamento dessa dívida, tá? Essa foi uma observação feita por mim. Vamos continuar aqui a leitura da matéria. Com as vendas de Kaique e Metinho para o Manchester City da Inglaterra e Troyes da França, respectivamente, o Fluminense já recebeu 36 milhões de reais. Importante ressaltar isso, hein? Essa era uma informação que não tinha sido divulgada ainda. O Fluminense já recebeu 36 milhões da venda de ambos, que é uma merreca, cá entre nós, né? 36 milhões por 2 jogadores? Claro que isso não é o total, é apenas uma parcela, tá? Item que representa o maior crescimento comparado aos só 725 mil de repasse de direitos federativos no primeiro trimestre de 2021. E com as participações longevas na Libertadores e Copa do Brasil, as premiações duplicaram. O Fluminense tinha recebido quase 17 milhões no primeiro trimestre e recebeu agora 33 milhões 296 mil reais, tá? Eu vou colocar, galera, as imagens desse balancete na nossa aba Comunidades aqui do YouTube. Então, quem quiser ler, ou então vou fazer melhor, não vou colocar na aba Comunidades no YouTube, não. Acesse o site oficial do Fluminense, tá? Que tá todos esses números, todos esses dados lá em forma de gráfico, tudo mais, ok? Contando com o patrocínio Master desde junho, o clube também aumentou as receitas de marketing de 3 milhões aproximadamente para 9 milhões, ou seja, triplicou, né? E os direitos de transmissão saltaram de quase 30 milhões para 47 milhões de reais. Além disso, a receita de sócio torcedor
voltou a crescer mesmo ainda sem público nos estádios. Subiu de 2.282.000 para 4.400.000 reais e se aproximou dos quase 5,5 milhões do segundo trimestre do ano passado, ainda no início da pandemia. E lembrando que esses valores no início da pandemia, galera, se deram muito por conta do lançamento do uniforme da Umbro e da chegada do Fred, tá? Foi exatamente nesse momento ali, entre maio, junho e julho. Esse período aconteceu bastante coisa, a volta do futebol, final do Campeonato Carioca e tudo mais, tá? Por outro lado, as despesas operacionais, que envolve, entre outras coisas, salários e encargos, com a classificação para a Libertadores, o Fluminense aumentou a sua folha salarial em 30%, logísticas de viagem, etc., saltaram de 54 milhões para 116 milhões de reais, tá? Aí aqui eu faço uma observação também, galera. Esse custo, esse aumento operacional é muito explicado, porque se a gente ganha mais premiação pela Libertadores, em compensação, todos os jogos fora de casa, o custo é todo com o clube. Passagem aérea, hospedagem, translado, tudo é o clube que paga. E como o Fluminense avançou, chegou até as quartas de final da Libertadores, esse custo é explicado por isso. No terceiro trimestre de 2021, esse custo operacional vai despencar novamente, tá? Lembrando que na Libertadores, galera, os clubes tinham a obrigação de viajarem com aviões fretados, tá? Então, segundo a informação que o próprio presidente me passou na minha visita lá no CT, para cada viagem dessa, só de avião o Fluminense gastava pelo menos aí R$1 milhão. Então, esse custo operacional ele vai despencar agora no terceiro trimestre, tá? E para fechar, de todas as áreas do clube, apenas o futebol profissional e a sede social deram lucro. O futebol, galera, deu um lucro de quase 19 milhões. Ou seja, o futebol do Fluminense é o que a gente já vem falando há tempos. Não é deficitário. O futebol do Fluminense não dá prejuízo. Ele deu aí um lucro, um superávit de quase 19 milhões. E a sede social também, quase 30 mil reais. Pequenininho o lucro, mas enfim, deu. A sede Laranjeiras não dá prejuízo. Em compensação, Xerém aumentou o déficit, que já era negativo, né? De 751 mil no primeiro trimestre para R$1 milhão, quase R$1.100.000. Só que Xerém eu não considero gasto. Xerém eu considero investimento. Se o Fluminense está onde está, graças a Xerém. Então Xerém não é gasto, Xerém é investimento. Mas ficou negativo em R$1 milhão. Agora, essa aqui é a notícia trágica do vídeo, tá? Os esportes olímpicos praticamente dobraram o prejuízo. Saíram de quase 2,5 milhões de prejuízo no primeiro trimestre para 4,5 milhões para o segundo trimestre de 2021. Aí eu pergunto a vocês, galera, qual a explicação para esse prejuízo, para esse déficit dos esportes olímpicos terem quase dobrado de tamanho? André, Olimpíada. Aí eu pergunto a vocês, quantos atletas do Fluminense estavam nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Isso não é justificativa, tá? Ali é um buraco negro, ali é um rombo que tem que ser estancado. Aí você fala assim, é pouco. 5 milhões de prejuízo em 3 meses, galera, é uma folha salarial do futebol profissional. É a contratação de um grande treinador, de um grande jogador, treinador, sinceramente eu não peço treinador agora, eu confio no trabalho do Marcão, quero dar uma chance, quero dar tempo para ele trabalhar. Agora, com 5 milhões, você contrata um jogador nível Roger Guedes. Só para vocês terem uma ideia, tá? E esse buraco negro, que é o esporte olímpico, tá sugando essa grana do Fluminense, sugou essa grana do Fluminense em 3 meses. Se você pegar o prejuízo do primeiro trimestre, já são quase 8 milhões de reais de prejuízo nos esportes olímpicos em 6 meses. Se você dobrar isso até o final do ano, serão mais de 16 milhões de reais de prejuízo nos esportes olímpicos. Qual o retorno que os esportes olímpicos dão para o Fluminense? Fica aí essa pergunta, esse grande ponto de interrogação. Não é problema dessa gestão do Fluminense, esportes olímpicos já é um problema há muitas gestões. Lembrando, quando a gente fala assim, os esportes olímpicos. Esportes olímpicos é maravilhoso. Eu sou professor de educação física, eu gostaria que o Fluminense fosse forte.
do tênis de mesa, do tiro ao alvo ao esporte de quadra. Eu queria ver o Fluminense disputando título em todos os esportes. Desde que isso não tire dinheiro do futebol, tá? Que é o carro-chefe da nossa paixão pelo tricolor. Beleza, galera? Se você não deixou seu like, deixa o teu like agora, não esquece. Se inscreva no canal, siga o nosso Instagram e deixa um comentário nesse vídeo para eu poder saber a sua opinião, saber se você gostou, se você não gostou do vídeo, enfim. Vamos interagir. Tá legal, galera? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês, um forte abraço e saudações tricolores.